Fala galera, beleza? Bem, hoje nós vamos falar sobre hidrografia do estado de Goiás, as principais bacias hidrográficas que o nosso estado atua. Vamos começar aí a falar da bacia amazônica. Bem, a bacia amazônica é considerada a maior bacia fluvial do planeta Terra. Isso é importante, é considerada a maior bacia fluvial do mundo. O rio Amazonas nasce primeiramente, nós temos que saber da origem, da sua nascente até a sua foz, todo o seu curso. Então ele nasce nos Andes peruanos, com o nome de Ucayali. Nasce nos Andes peruanos com o nome de Ucayali. Quando ele entra em território nacional, ele passa a se chamar Solimões. E ao encontrar com seu maior tributário, o Rio Negro, aí sim nós temos a definição de Rio Amazonas. Uma característica importante, Rio Solimões. Há um processo chamado lixiviação, ou seja, lavagem do solo, e a coloração das águas do Rio Solimões, ela é riquíssima em sedimento e ela tem uma coloração meio turva, que nós chamamos de barrenta. Já o Rio Negro, nós temos aí também um rio riquíssimo em sedimento, mas a coloração já é negra. E aí nós temos a questão do pH. Então, no primeiro momento, as águas dos dois rios, elas não se misturam, ok? O Rio Amazonas chega em alguns casos a ter 95 quilômetros de largura e 200 metros em profundidade. Então, você imagina, o tamanho desse rio. Hoje, o Rio Amazonas é considerado o maior rio em extensão e também volume de água, ok? Também vale salientar aqui, talvez um pega para a prova. Nós temos aqui na região o pior acidente no Brasil quando se trata de usinas hidrelétricas. Então, o pior acidente no Brasil está exatamente nessa região, que é a usina hidrelétrica de Balbina. Usina hidrelétrica de Balbina. O nome do rio é Uatumã, ok? Então, vamos lembrar desses detalhes. A bacia amazônica é considerada a maior bacia fluvial do mundo e nessa bacia, nessa região, nós temos o pior acidente quando se trata de usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica de Balbina, ok? Que fica no rio Uatumã. Bem, agora nós vamos falar sobre a bacia do São Francisco. Bacia essa também que o estado de Goiás atua. Bem, o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, que fica no estado de Minas Gerais. E ele drena cerca de 7,5% de todo o território nacional. Vale lembrar que ele drena terras da região mais desenvolvida, que é a região sudeste, e a região semiárida da região aí nordeste. As principais usinas hidrelétricas da Bacia do São Francisco, nós temos Três Marias, Paulo Afonso e Sobradinho, que sempre caem em concurso. Sobradinho, inclusive, que é uma letra de uma música do Sai Guarabira. Então, a bacia do Rio São Francisco, a bacia do São Francisco, nosso estado também atua sobre ela, ok? Bem, agora nós vamos falar da bacia do Paraná. Vale salientar que é considerada a maior bacia de aproveitamento hidráulico da nossa região. Cerca de 64% dessa bacia é utilizada para geração de energia hidrelétrica. Nela, nós temos a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia. Lembrando que a China fez a usina de Três Gargantas, ela é considerada a maior de tamanho, extensão. A usina hidrelétrica que eu estou citando no Brasil é a usina hidrelétrica de Itaipu, uma usina binacional entre Brasil e Paraguai. A usina hidrelétrica de Itaipu, então, ela é considerada a maior usina hidrelétrica do mundo de geração de energia. Por quê? Devido aos rios planálticos que nós temos, no caso ali o rio Iguaçu, ok? A bacia do Paraná, nós temos aqui na nossa região um dos rios formadores, que é o rio Paranaíba, que nasce na Serra da Mata da Corda. Serra da Mata da Corda.
é aquela região de Itumbiara, do outro lado ali é a região de Araguari, Minas Gerais. Itumbiara, né, Goiás, Araguari, Minas Gerais. Bem, como eu falei para vocês, o Rio Paranaíba, né, é um dos formadores do Rio Paraná com o Rio O Grande. Galera, no Rio Paranaíba nós temos a usina hidrelétrica de Cachoeira Dourada. Isso é importante, hein? Então nós temos nessa região uma usina hidrelétrica, né, chamada de Cachoeira Dourada. Bem, agora nós vamos falar da maior bacia totalmente brasileira, a Bacia Tocantins-Araguaia. Então, nós temos, né, a maior bacia fluvial do mundo, que é a Bacia Amazônica. Não podemos confundir. Estou dizendo para vocês que a maior bacia totalmente brasileira é a Bacia Tocantins-Araguaia. A Bacia Amazônica não é totalmente brasileira, ela compreende outros países da América do Sul. Olha só, a Bacia Tocantins-Araguaia, ela é de suma importância, principalmente porque apresenta rios com características planáuticas, né? E entre esses rios, os principais, nós temos o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. Vale salientar então a questão dessa bacia. Vamos lá. Nascem em Goiás rios formadores das mais importantes bacias hidrográficas do país. Todos os cursos d'água no sentido sul-norte, ou seja, a parte meridional para a parte setentrional, por exemplo, são coletados pela Bacia Amazônica, que eu já citei, dos quais destacam-se os rios Maranhão, Rio das Almas e o Rio Paraná, que dão origem ao Rio Tocantins, mais importante afluente econômico do Rio Amazonas. No mesmo sentido, corre o Rio Araguaia, de importância ímpar na vida do goiano e que divide Goiás com os estados de Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, chegando em Tocantins ao encontro do outro curso que leva o nome daquele estado. E aí, a questão da confluência, nós temos o Bico do Papagaio. A Bacia Tocantins-Araguaia é uma das bacias hidrográficas do Brasil. Volto a dizer, importantíssimo aqui lembrarmos as características dessa bacia. Recebe esse nome uma vez que os principais rios que formam a bacia são os rios Tocantins, com 2.416 quilômetros, e o Rio Araguaia, com 2.115 quilômetros. Se levarmos em conta que ela está inserida somente no Brasil, ela é considerada a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Olha, galera, vamos a uma característica do Rio Araguaia. Ele nasce na Serra do Caiapó, entre o estado de Goiás e o Mato Grosso. Serra do Caiapó, ok? E nós temos a questão do Rio Tocantins. Em primeiro momento, o Rio Tocantins, ele começa com o nome de Maranhão. Ele nasce ali na Lagoa Formosa, próximo da cidade de Formosa. Chama atenção para vocês, concurseiros, de um detalhe. A usina hidrelétrica de Serra da Mesa. A usina hidrelétrica de Serra da Mesa foi construída no Rio Maranhão. Por questões políticas, o Rio Tocantins só irá receber esse nome a partir do momento que ele entra em território do novo estado emancipado em 1988, o estado do Tocantins. Esse paralelo que separa os dois estados é o paralelo menos 13 graus. Então, o Rio Maranhão nasce na Lagoa Formosa, próximo da cidade de Formosa. E nesse rio, foi construída a usina hidrelétrica de Serra da Mesa. Bem, quando o Rio Maranhão está no seu curso, você tem aí o seu tributário, o Rio das Almas, e depois o Rio Paraná. A partir deste momento, o encontro das águas do Rio das Almas com Maranhão e Rio Paraná, aí nós temos então a definição, né, do nome Tocantins. Isso é importante. Então o Rio Tocantins, atualmente, ele só vai receber esse nome a partir do momento que ele entrar no território do estado do Tocantins. A Bacia Tocantins-Araguaia tem uma configuração alongada.
e está localizada em diversas partes do país. Vamos ver? Na região norte, né? Então, se nós analisarmos na parte norte, nós temos a confluência ali com o estado do Pará e o estado do Tocantins, exatamente ali a região do Bico do Papagaio. Na região centro-oeste, nós temos o estado de Goiás, Mato Grosso e também a região ali do Distrito Federal, como eu falei para vocês, é onde está a nascente do Rio Maranhão. Na região nordeste, nós temos aí a questão, né, no estado do Maranhão. Com uma área de 960 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, ela drena cerca de 11% do território nacional. Gente, tem uma questão que às vezes o aluno pode ficar em dúvida. O maior rio totalmente brasileiro é o Rio São Francisco. Ele é o maior rio totalmente brasileiro. Mas a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira é a Tocantins-Araguaia. Não pode esquecer isso. O maior rio totalmente brasileiro é o Rio São Francisco. A maior bacia totalmente brasileira é a bacia Tocantins-Araguaia, com uma área de aproximadamente 960 mil quilômetros quadrados. Bem, ela é a segunda bacia hidrográfica em produção de energia do país. Como eu falei para vocês, a bacia que tem o maior aproveitamento hidráulico, porque os seus rios, a maioria deles são planálticos, é a bacia do Paraná. Nós temos aí o Rio Paranaíba, que é um dos formadores junto com o Rio Grande, né, forma o Rio Paraná. Mas lá nós temos também o Rio Tietê, Furnas, Paranapanema e o Rio Iguaçu. É no Rio Iguaçu que nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, que atualmente continua sendo ainda a usina que mais gera energia no planeta Terra, energia elétrica do mundo, ok? Bem, nós temos na nossa bacia Tocantins-Araguaia, e aí olha outro detalhe importantíssimo na prova. Nós temos na nossa bacia Tocantins-Araguaia a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Mas o que é isso? É porque a usina de Itaipu, ela não está somente em território nacional. Ela é uma usina binacional. Ela está entre Brasil e Paraguai. Então, ela não pode ser considerada a maior usina totalmente brasileira. Então, aqui vale se destacar a usina de Tucuruí. A maior usina hidrelétrica totalmente brasileira é a usina hidrelétrica de Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, no estado do Pará. Vamos mais um detalhe da usina hidrelétrica de Tucuruí. Bem, nós temos uma empresa criada no governo Vargas, a Companhia Vale do Rio Doce. Ela que construiu a usina hidrelétrica de Tucuruí. Para quê? A Companhia Vale do Rio Doce tem um projeto chamado Projeto Carajás. É considerado o maior projeto de minério de ferro do mundo. Então, a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é considerada a maior totalmente brasileira, ela serve para alimentar esse projeto. Tá bom? Então, a usina hidrelétrica de Tucuruí, ela está localizada, né, dentro da nossa bacia, Tocantins-Araguaia. Outra questão importante que nós podemos dizer é a usina hidrelétrica de Lajeado, que fica também no Rio Tocantins. Vocês perceberam que as usinas hidrelétricas estão no Rio Tocantins? Detalhe, o Rio Araguaia não existe nenhuma usina hidrelétrica. Isso também é importante na hora da prova. Às vezes vocês podem ter aí uma pegadinha, né? Então vamos lá, no Rio Araguaia não existe nenhuma usina hidrelétrica. As principais usinas hidrelétricas estão no curso do Rio Tocantins. A usina hidrelétrica de Serra da Mesa, construída no Rio Maranhão, está nesse curso. Nós temos a usina hidrelétrica do Lajeado, né? Quem conhece a região ali de Palmas, o Grande Lago, subiu em torno ali da cota 212, também foi construída no Rio Tocantins.
E como eu falei para vocês, nós temos também a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é considerada a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Só que nós temos alguns problemas, né? E aí eu falei isso para vocês, nós temos que ver o lado positivo e negativo dos fatos. Bem, alguns problemas são eminentes. É o caso da exploração de minérios, principalmente minérios de ferro, manganês, cobre, ouro, níquel e entre outros, né? Lembrando aí que nós temos a região de Niquelândia, uma das maiores regiões de extrativismo da questão de níquel, né, do mundo. E nós temos também algo que vem interferindo, que são as atividades agropecuárias da nossa região. Como nós falamos em aulas anteriores, a questão do expansionismo, né? Muitas vezes uma agricultura, uma pecuária extensiva. Esses são grandes problemas. Sem contar também que cerca de 75% do esgoto dos dejetos são lançados nos rios. Então nós temos que começar a discutir essa questão, né? Vale aí a questão da estação de tratamento de esgoto, 75%. Aqui eu vou falar para vocês alguns principais rios da nossa bacia. Podemos citar o Rio Tocantins, Rio Araguaia, Rio das Almas, Rio Formoso, Rio Manuel Alves, Rio Santa Teresa, Rio Canabrava, Rio Claro, Rio Cristalino e o Rio Caiapó. Então, para nós fecharmos, a nossa região, nós somos um divisor de águas, não só para o Brasil, mas também para toda a América do Sul. Agora vamos às características do Rio Tocantins. É um curso de água que nasce na Serra Dourada, no estado de Goiás, passando logo após pelo estado de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, até a sua foz no Furo de Santa Maria, próximo ao Golfão Amazônico, onde se localiza a ilha de Marajó. Após a união dos rios, né? Isso aqui é muito importante. O Rio das Almas, o Rio Maranhão e o Rio Paraná. Entre os municípios de Paraná e Salvador do Tocantins. Essa é uma dica, hein? Então é importante entendermos como que é formado aí, né? O Rio Tocantins, né? Pelos seus principais tributários. Quais são eles? O Rio das Almas, Maranhão e o Rio Paraná. Entre os municípios de Paraná e Salvador do Tocantins, ambos localizados no estado do Tocantins, como havia dito para vocês, a partir do paralelo menos 13 graus, ou simplesmente 13 graus S, sul. O rio passa a ser chamado definitivamente de Rio Tocantins. Durante a época das cheias, seu trecho navegável é de aproximadamente 2.000 quilômetros. Olha que interessante. Nós podemos aqui então usarmos o Rio Tocantins como uma forma de cabotagem. Nós podemos aqui escoar produção em aproximadamente 2.000 quilômetros até a sua foz. Bem, no Pará e Lajeado, no Tocantins. O Rio Tocantins é o segundo maior rio totalmente brasileiro. Perde apenas para o Rio São Francisco. E também pode ser chamado, né, de Tocantins Araguaia, após juntar-se ao Rio Araguaia na região do Bico do Papagaio, que fica localizada entre o Tocantins, o Maranhão e o Pará. Então, o Bico do Papagaio está ali entre, né, os estados do Tocantins, do Maranhão e do Pará. Ok? Para nós fecharmos, é no vale do Médio e Baixo Rio Tocantins que se encontrava a maior concentração de castanheira da Amazônia. Aqui nós temos uma imagem mostrando exatamente o encontro do rio Araguaia com o rio Tocantins. E aí nós temos então, né, essa região, a parte norte do estado, aí no caso o estado do Tocantins. Aqui é uma foto mostrando, né, exatamente o encontro do rio Araguaia, que é um rio de sedimentação, e o rio Tocantins, que já é um rio mais cristalino. Essa aqui é o que nós chamamos, né, essa região é que nós definimos como Bico do Papagaio. Bem, agora vamos às características do rio Araguaia. O rio Araguaia
é o principal afluente do rio Tocantins. Como eu falei para vocês, nasce na Serra do Caiapó, na divisa entre Goiás e Mato Grosso, numa altitude aproximadamente de 850 metros. Corre quase paralelamente ao rio Tocantins e nele desemboca, né? Após percorrer cerca de 2.115 quilômetros na cota altimétrica de 84 metros. Então é uma queda. E é exatamente aí que nós temos a questão do Bico do Papagaio. Os 450 quilômetros compreendidos pelo Alto Araguaia apresentam desnível de 570 metros. Desnível de 570 metros. A Ilha do Bananal é um acidente importante no rio. Bem, vamos a um detalhe. A Ilha do Bananal é considerada a maior ilha fluvial do mundo. Ilha do Bananal é considerada a maior ilha fluvial do mundo. Olha só, e aí nós temos, né, está situada aproximadamente entre os quilômetros 760 e 1156 e compreendida entre os dois braços do rio Araguaia, possuindo uma área de cerca de 20 mil quilômetros quadrados. Dá para ter noção do que eu estou dizendo. 20 mil quilômetros quadrados. O braço menor que forma a Ilha do Bananal, isso é muito importante, sempre cai em provas, ele é chamado de Javaés. Então nós temos o rio Araguaia e um braço menor. Este braço menor nós classificamos como rio Javaés. Rio Paranaíba. O rio Paranaíba é o principal afluente do rio Paraná, como nós falamos anteriormente. Ele é um dos formadores, né, da bacia do Paraná, que tem o maior potencial hidráulico, ou seja, o maior potencial de geração de energia hidrelétrica em nosso país. Nasce na Serra da Mata da Corda, município de Rio Paranaíba, estado de Minas Gerais, na altitude de 1.148 metros. Tem aproximadamente 1.070 quilômetros de curso até a junção ao Rio Grande, que é juntamente, quando o Rio Paranaíba se encontra com o Rio Grande, você tem então a formação do Rio Paraná. Faz divisa de Goiás e Minas Gerais. Tem várias hidrelétricas. Um exemplo claro, né, que nós citamos é a usina hidrelétrica de Cachoeira Dourada, que foi privatizada inclusive no governo Maguito Vilela. São Simão, Itumbiara, Anhanguera e Emborcação. O rio Paranaíba é conhecido principalmente pela sua riqueza, olha só, diamantífera e pelas grandes possibilidades hidrelétricas que apresenta. Então vamos lá. Toda vez que nós temos um rio que apresenta quedas de água, nós chamamos de rio planáltico, irá facilitar a construção de usinas hidrelétricas. Então, grande parte, né, dos rios da bacia do Paraná apresentam essas características, como também acontece na bacia amazônica. Os rios que alimentam a bacia amazônica, vamos citar aqui o Rio Madeira, Pará, né, o Purus, Tapajós, Xingu, nós temos ali, facilita a construção de usinas hidrelétricas. Vamos citar aqui a usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi construída na região do estado do Pará, né, no rio Xingu. Nós temos também a usina hidrelétrica de Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira, na região ali de Rondônia. Então, todas as vezes que vocês estiverem lendo e falar que as características de um rio, né, ela passa por um perfil topográfico, um perfil que é planáltico, que tem quedas de água, irá facilitar a construção de usinas hidrelétricas. É o caso que nós acabamos de falar aqui do rio Paranaíba, a usina hidrelétrica de Serra da Mesa. Em Goiás também está localizado o lago artificial da usina de Serra da Mesa, que fica localizado no noroeste do nosso estado. Considerado o quinto maior lago do Brasil, com uma área de aproximadamente 1.784 quilômetros quadrados.
de área inundada, 1.784 quilômetros quadrados. É o primeiro em volume de água, com cerca de 54,4 bilhões de metros cúbicos, e formado pelos rios Tocantins, Traíra e Maranhão. Possui importante atrativo turístico para a região, com a realização de torneios esportivos e de pesca, além da geração de energia elétrica. Vale lembrar então que a usina hidrelétrica de Serra da Mesa ela foi construída, o grande curso ali no Rio Maranhão. O Rio Tocantins ele só vai se tornar Rio Tocantins quando ele entrar em território do novo estado que foi emancipado em 1988, o estado do Tocantins. Não podemos esquecer isso, ok? A usina hidrelétrica de Serra da Mesa, ela tem um grande potencial de geração, de energia elétrica. É isso então. Até mais.